Quando eu era irmã divina, eu fui ao Japão e eu gostaria de compartilhar um pouco as minhas impressões sobre esse país, como eu me senti, o que eu achei. Conhecer o Japão era o meu sonho de criança. É, Minha família sempre teve esse contato com a cultura japonesa a partir da religião Perfect Liberty. Eu gostava de anime, meu anime preferido era Sakura Card Captors. Eu comecei a estudar a língua japonesa com 12 anos de idade, por influência do meu pai. Meu pai praticava judô também, essas coisas. Então, meu sonho era fazer uma viagem ao Japão. Eu também gostava de homens japoneses. Eu gostaria de me casar com um homem japonês. Tinha toda aquela impressão que as pessoas geralmente têm sobre o Japão, que é um país avançado, um país tecnológico, as pessoas são educadas, etc. Porém, quando eu visitei o país, eu quebrei a cara. Não porque essas coisas que eu falei não são verdade. Foi porque eu senti um choque de cultura. Aqui no Brasil, a gente é acostumado a tratar as pessoas que visitam o nosso país muito bem, como reis, verdadeiros reis. E no meio religioso eu sempre convivi com muitos japoneses, tanto japoneses que tinham imigrado para o Brasil há 40 anos, como os japoneses que tinham acabado de chegar no Brasil e nem sabiam português, e também os descendentes de japoneses. E eu sempre admirei muito essas pessoas, para mim achava que elas eram superiores, né, digamos assim. A famosa síndrome de vira-lata. Aí, quando Irmã Divina, surgiu a oportunidade de ir ao Japão, passar 2 semanas lá. E o que aconteceu? Nós recebemos até uma recepção muito legal, de pessoas, do Japão, mas eu senti que não tem aquela hospitalidade que aqui no Brasil a gente tem. E as coisas que eu vou falar talvez ofendam, mas eu também quero deixar claro que essas situações são fruto de choque entre a cultura brasileira e a cultura japonesa, e também a má fama que muitos brasileiros acabaram adquirindo, fazendo besteira no Japão, jogando lixo na rua, roubando, sendo muito barulhento, que os japoneses não gostam muito de barulho, né? Mas também pode ter elementos racistas, xenófobos do Japão, que sempre foi um país muito fechado, né? Se abriu, muito recente na história da humanidade. Então, impressões que eu tive é que os japoneses são um povo muito tenso, muito cheio de regras, muito incomodado com tudo. Chegou um momento que eu fiquei paranoica de achar, será que eu tô atrapalhando ficando aqui parada? Dizem que os japoneses são muito educados, mas na verdade eles agem como pequenos robozinhos que ficam tendo que pronunciar a todo momento palavras da etiqueta japonesa. Então, o que eu senti é que atendentes muito grossos, atendentes expulsando a gente da loja sem ter feito nada, grosserias a todo momento. Lembrando, eu entendia o que eles estavam dizendo. E às vezes eles falavam coisas sem saber que eu estava entendendo. Então, às vezes, alguém que vai para o Japão sem entender o idioma, ela acha tudo lindo, mas é porque ela não está escutando o que eles estão falando. Os japoneses mais simpáticos que eu encontrei eram aqueles que haviam tido algum tipo de contato com o Brasil. Ou foram para o Brasil e foram bem recebidos, então eles têm uma simpatia pelo Brasil, ou eles têm algum parente que visitou o Brasil, ou algum parente brasileiro. E eu também notei uma mudança de postura da parte deles quando descobriram que eu sabia japonês. A postura de alguns mudou completamente. Parece que passaram a me respeitar mais. Enfim, eu que era jovenzinha, nessa viagem eu descobri que eu não queria sair do Brasil nunca mais. Talvez até eu queira, visitar outros países, mas eu acho que não tem lugar como o Brasil, que é a nossa casa. Por mais que a gente ouça essa propaganda de que há países do primeiro mundo muito mais avançados,
etc. Por mais que a gente vá para esses países, a gente nunca vai pertencer a esse país. Aquele país não vai ser o nosso lar. Só o Brasil recebe as pessoas como filhos, e aí as pessoas podem se considerar brasileiros. Mas se você for, por exemplo, para a Noruega, que todo mundo bate palma para a Noruega, você nunca vai ser considerado um norueguês. De que adianta ser um país limpo, avançado e rico se os seus cidadãos, por exemplo, são obrigados a trabalhar 16 horas por dia e ganhando pouco? Porque o Japão, como disse um colega meu, está nos estágios finais do capitalismo. A economia dele está quase em colapso e as pessoas estão tendo que trabalhar, trabalhar, trabalhar. O japonês não é feliz. Então, para que serve a dinâmica? Então, para que serve a riqueza desse país? Ele ter uma tecnologia a mais se as pessoas continuem felizes. Eu só quero que as pessoas deixem de ser vira-lata e ficar achando que aquele país é mais evoluído do que o Brasil. Acontece muita merda no Brasil? Sim, o Brasil já fez muita merda, sim, mas o Japão já fez muita merda também em guerras. O Japão se aliou ao nazismo. Pesquisem aí também sobre o massacre de Nanquim. Pesquisem sobre as mulheres de conforto da Coreia. Fora que discussões como racismo, homofobia, xenofobia estão muito atrasadas no Japão. Praticamente nem chegaram no Japão ainda. É só você ver discussões, por exemplo, de blogueiras norte-americanas que moram no Japão, que às vezes são pessoas magras e são abertamente incomodadas por serem gordas no Japão, para os padrões japoneses, é claro. Então é isso. Você já sabia das coisas que eu falei aqui? Você tem alguma experiência com o Japão? Me conta nos comentários.